sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Hoje eu estou com uma nutricionista, a Giovana Flores Safraiti. Ela vai falar de um assunto que muitos de vocês têm essa doença, que é uma doença autoimune. Mas e a alimentação? O quanto é importante quando se tem uma doença autoimune? Nem tudo se pode comer. E além do mais, o controle dos nutrientes para ter um quadro de melhora nessa doença. Giovana, seja bem-vinda ao programa Fala Doctor. Fico muito feliz por estar aqui falando de um assunto que me interessa muito e muitos que estão aí nos assistindo e que, puxa, há uma diversificação muito grande, né, nessa situação. Até mesmo nós vamos falar sobre o intestino, da microbiota do intestino. Vamos falar também sobre a doença, né, relacionado a isso e tantas situações que acontecem. E por vezes, como nós estávamos conversando, quem sabe alguém que está ali não se toque com alguns sinais, alguns sintomas, né, que possa ter e ainda não sabe. Seja bem-vindo. Muito obrigada pelo convite, Douglas. Estou muito feliz de estar aqui e falar principalmente desse assunto, que é um assunto que não é muito discutido hoje em dia. A gente sempre pensa em alimentação, a gente pensa em emagrecimento, biquíni da praia, né? Isso aí, e poucas vezes a gente pensa em como um aliado num tratamento de uma doença tão complexa como a doença autoimune, né? É verdade, com certeza. E assim, é só se descobrindo, ou até mesmo no teu caso, né, que está aí terminando a tua dissertação, né, colocando a tua profissão relacionada a uma doença autoimune. Mas vamos falar então sobre doença autoimune. A doença autoimune é uma doença que ela normalmente acontece de várias formas e tem uma gama muito grande de doenças autoimunes hoje em dia, né? A gente vai ter artrite reumatoide, lúpus, a gente tem até a psoríase, tem o vitiligo, também pode ser considerada uma doença autoimune. A gente tem até a doença celíaca, que também pode ser uma doença autoimune, que está totalmente relacionada com a alimentação. E é uma doença que existem muitos sinais e muitos sintomas, né? Então é muito interessante a gente sempre desconfiar de uma doença autoimune, né? A espondiloartrite. Eu não consigo falar muito bem o nome, porque é um nome complexo. É um nome mais complexo, né? Que nem todo mundo conhece também, né? Exatamente. Mas essas doenças, assim, autoimune, puxa, o que acontece no organismo? A doença autoimune ela é principalmente quando o organismo ele não consegue reconhecer algumas células como benéficas. Então ele sempre acha que o corpo está sendo invadido por algum agressor, uma bactéria, um vírus, alguma coisa do gênero. Então, normalmente o sistema ele está sempre ativo, o sistema imune ele está sempre ativo e isso causa principalmente uma inflamação crônica no nosso organismo, né? E isso, em relação à alimentação, isso vai chegar lá no intestino como uma inflamação sistêmica e isso atrapalha muito, principalmente na absorção de nutrientes, atrapalha também toda na permeabilidade intestinal e na microbiota intestinal também. Então, é muito importante a gente entender a doença autoimune como uma doença sistêmica, apesar que algumas atingem alguns órgãos específicos, né? Mas a doença autoimune é essa autoagressão do corpo consigo mesmo. E é uma doença crônica, né, Douglas? Sim. É uma doença que não tem cura. Então a gente tem que aprender a conviver com ela, né, pro resto da vida. Exatamente. E até mesmo porque sente dor, né? E além do mais, quando se vai comer algo que não deve, vai sentir um desconforto, né? O estômago mesmo, ele vai reagir. Ele vai reclamar. Ele vai reclamar, né? Então, para cada caso, é um caso ou no geral pode dizer assim, não, a dieta vai ser assim? Na verdade, eu falo assim, que a dieta para uma pessoa com doença autoimune, ela é igual a uma dieta para qualquer pessoa, né? Para pessoas que não têm doenças autoimunes. A diferença é que as pessoas que têm doenças autoimunes, elas não têm muita escolha, elas têm que fazer, porque isso reflete diretamente na alimentação delas. Então, comer frutas, verduras, tomar bastante água, praticar atividade física, evitar alguns alimentos que não fazem tão bem à saúde, como por exemplo o álcool, gorduras saturadas, enfim, todas essas questões que pessoas que não têm doenças autoimunes podem escolher não comer esses alimentos, as pessoas com doenças autoimunes já não têm tanto esse poder de escolha, digamos assim, Sim, né? claro. Tem alguns nutrientes, sim, que são mais importantes, que realmente a gente
gente tem que tomar cuidado, mas eu acho importante a gente ressaltar que às vezes a gente sempre vai naquela do eu não posso comer, né? O que eu não posso comer tendo uma doença autoimune? Mas acho que a gente deveria pensar muito mais no que eu devo comer, quais alimentos eu tenho que colocar para dentro, quais nutrientes eu tenho que realmente nutrir o meu corpo para que essa doença autoimune receba os nutrientes que ela precisa e ajudar o corpo, já que ele mesmo não se ajuda, né? Então, pensar um pouco nisso. Exatamente. A pessoa vai ter um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida. Exatamente. Então, e é o estilo de vida saudável que pessoas sem doenças autoimunes podem escolher ter ou não. Elas vão ter consequências no futuro, com certeza, sim, né? Sim. Mas as pessoas que têm doenças autoimunes, elas têm aquela consequência direta ali. Então, como tu bem disse no início, né? O intestino reclama, é direto. A doença piora ou melhora, a reação do corpo frente àquele nutriente, ela é direta. Tudo vai depender de uma readequação e um comportamento da própria pessoa, em primeiro em aceitar, segundo conhecer e depois praticar. Praticar a orientação do médico, praticar a orientação do nutricionista, né? E todos aqueles que estão envolvidos com essa pessoa, porque, como tu disse, né, ela não tem cura, mas tem tratamento. Exatamente. E acredito que os tratamentos estão desenvolvendo cada vez mais e pela aceitabilidade também, porque não deve ser muito bom, deve ser muito desconfortável, né? E os pacientes devem reclamar bastante. Porque são doenças que não são sinais e sintomas fáceis de lidar também, né? Lidam com muita dor, lidam com muitas reações. Realmente parece que tu tá com uma inflamação constante, isso não é agradável, Sim. né? E realmente, como tu bem disse, vai ter que readequar todo o estilo de vida. Então, a alimentação é um dos pontos, mas a gente tem que cuidar também. Atividade física, o sono é muito importante, toda a questão psicológica também, né? Então, até a questão de aceitar a doença, lidar com ela também é importante. Então, todos os pilares da vida ali a gente tem que adequar para melhorar. Chás. Chás, então, os chás são muito importantes, principalmente porque eles são fontes de polifenóis, né? E polifenóis são antioxidantes, e antioxidantes são um dos principais, como é que eu posso dizer assim, um dos principais combatentes da nossa doença autoimune. Certo. Então, eu gosto muito do chá verde. O chá verde, ele é riquíssimo em polifenóis, então é importante, claro, sempre sem açúcar, né? Muito importante ressaltar. E o café preto também, né? A gente não considera o café como um chá, mas ele é uma infusão, Sim, né? Claro. Então, o café também riquíssimo em polifenóis. E o chá preto? O chá preto também. Também Olha. Todos que vêm da Camellia sinensis, né? Que é o chá verde, o chá preto e o chá branco também. Chá branco. São chás bem interessantes da gente consumir. E são riquíssimos em polifenóis. Um chá de gengibre, um chá de outro tipo também pode ajudar? Sempre ajuda, né? Mas o que realmente tem um efeito de polifenol, de antioxidante, vai ser o chá verde. Os outros chás que a gente tem, esse chá de maçã, chá de abacaxi, chá de gengibre, né? Também eles não são considerados chás, eles são considerados infusões de frutas. Mas ajuda, sempre. Todo nutriente vindo de planta, de fruta, de verduras, né, no caso, são benéficos. O gengibre, ele é muito bom para quem tem náuseas. Então, até botar um pedacinho de gengibre na água para tomar durante o dia é muito importante, é muito legal, né? Ajuda bastante. Então, mas ajuda. Todos os chás ajudam. Hortelã, funcho, todos esses chás Claro que ajudam. em demasia também não, né? Exatamente. Tem que ter esse cuidado. Né? E é importante lembrar também que chá não é hidratação. Chá não considera como água. Então, assim como chimarrão, né? Não é hidratação, tem que tomar água. Chimarrão também é um chá bom para antioxidante também. Também. E nós gaúchos, né? Que nós né, costumamos tomar muito chimarrão, então já é uma boa. Exatamente. Agora, nós gaúchos gostamos de churrasco. Pois então. E normalmente o gaúcho de campanha, ele gosta daquela gordura, né? Aquele churrasco bem gordo, né? De E aí, Giovana, como é que vai ser para esse gaúcho? Então, as gorduras saturadas são um dos piores nutrientes, são um dos mais inflamatórios que a gente tem. E além disso, né, sempre vem acompanhada de muito sal, aquele sal grosso, né, em excesso. A gente tem aquele churrasco bem salgado e também são dois alimentos, dois nutrientes que não são muito legais a gente consumir.
O sal e a gordura. O sal e a gordura. O sal exatamente. e a gordura. Mas, por outro lado, a gente sempre tem que pensar no equilíbrio, né, Douglas? Não dá pra gente também viver sem churrasco. Não, de jeito nenhum. Tem que se acostumar, então, a diminuir o sal. Exatamente. E eu sempre falo assim na balança, né? A gente fala de uma alimentação equilibrada quando fala de nutrição, mas eu falo assim, o que tu tá fazendo aqui para poder compensar aqui? Então, sabe-se que domingo vai ter o churrasco. Então, durante a semana, vamos caprichar nos chás, vamos caprichar nas frutas, nas verduras, vamos caprichar em todos os nutrientes que a gente precisa fazer atividade física, dormir bem, para que aquele churrasco não seja o ponto um ponto ruim na nossa alimentação, seja só... Aqueles vegetais mais escuros. Vegetais verdes escuros são riquíssimos em várias vitaminas, vários minerais, também é importante a gente consumir muita fibra. Quem tem doença autoimune é muito importante o consumo de fibras, principalmente por causa da microbiota intestinal. Então, é importante vegetais, o que mais que você pode... Vegetais, frutas, cereais integrais, então arroz integral, aveia. Aveia é maravilhosa, a gente tem que consumir ela assim, quando der. Para consumir aveia, ela tem que ser um ponto importante. Sucrilho? Sucrilho é puro açúcar. Porque tem açúcar, pessoal. Às vezes fala em cereais, as pessoas pensam assim, sucrilho. Vou comer sucrilho. Não, tem. Não é assim. Tem o açúcar. Farinha branca. Farinha branca. A farinha branca ela vai entrar no grupo dos carboidratos refinados, certo. né? E os carboidratos refinados, eles são prejudiciais para a nossa microbiota intestinal. Falando depois a gente vai ter que explicar o que é a microbiota. Vamos lá, vamos para mais adiante. Isso. Aí a microbiota intestinal, então, ele vai causar pico glicêmico, ele não vai ser muito legal. Dá pra gente contornar a farinha branca, né? O que a gente faz com ela? A gente normalmente tem que consumir ela junto com alguma fonte de proteína ou junto com uma fonte de fibra. Então, uma fonte de proteína, carne de frango de preferência, carne de peixe. O prato seria a massa e uma carne? Isso, massa e guisado, já ajuda um pouco, entende? Sim. Ou uma massa, um guisado magro, né? Mas vamos dizer assim, uma massa com manjericão e tomate não. Pode, mas é melhor que tenha uma carne junto, né? Então, bem como tu falou, assim, porque o tomate vai ser uma fonte de fibra, então já tem alguma... Esse ponto aí legal, mas assim, uma massa com franguinho e um tomate e manjericão, perfeito. Certo. Né? Então, seria uma opção legal pra gente conseguir contornar, porque tem o gosto do cereal integral não é muito agradável, né? Sim, claro. Tem gente que não se acostuma. Então, se tu conseguir contornar dessa forma, ótimo. Castanha, amêndoa. As castanhas e as amêndoas, né, as oleaginosas, amendoim também entra nessa a pasta de amendoim também que está muito famosa hoje em dia, né? Certo. São fontes de gorduras boas e bastante fibra também. Então, é bem importante, principalmente quem tem doença autoimune, consumir pelo menos um tipo desses alimentos uma vez ao dia, pelo menos, né? Sim, claro. Porque também eles são muito gordurosos, acaba aumentando o peso, né? Enfim. A gordura tem bastante caloria, né? Sim, claro. Mas a castanha do Pará, principalmente, ela é riquíssima em selênio, e a selênio é um excelente antioxidante necessário muito para o nosso sistema imune. Então, é um alimento que a gente tem que inserir quase que todos os dias, é bem importante. Gente, que legal, né? Olha só a quantia de conteúdo que vocês estão tendo aí. Que maravilha! Olha, no segundo bloco tem mais. Aguarde, viu? Até breve. Voltamos então no segundo bloco com a Giovana, nutricionista, falando sobre doenças autoimunes e alimentação.
Vamos falar sobre equilíbrio, né? Tem que ser tudo um equilíbrio. Na vida é um equilíbrio. A gente não pode nunca ser 880, né, Douglas? De jeito nenhum. É importante a gente sempre estar ali no meio. Eu sempre falo 80-20, né? 80% 100% e 20% a gente pode dar aquelas escapadinhas. Boa. Porque nas doenças autoimunes é muito importante a questão da cabeça, né? Então a alimentação ela não pode ser mais um problema na tua vida, né? Então a partir do momento que tu olha para um docinho e pensa, mas eu não posso porque eu tenho doença autoimune. Mas às vezes tu fica o dia inteiro pensando naquilo, eu queria um docinho, ainda mais para quem utiliza corticoide, né? Quem utiliza medicamento corticoide tende a ter muita vontade de comer doce. E aí tu vai ficar o dia inteiro sofrendo com aquilo, sendo que na verdade tu poderia muito bem ali comer um docinho e seguir a tua vida bem feliz, né? Porque o outro lado, o lado saudável, tá topzera, né? No momento tem equilíbrio, tem esse controle, é ótimo, né? E também a questão da mudança de hábitos, né? Porque quando a gente recebe o diagnóstico ali da doença autoimune, né? A gente se assusta, é muita coisa para mudar e aí tem que correr atrás de medicamento e o que eu vou fazer agora, enfim, é uma mudança de toda a nossa vida, né? E aí às vezes a alimentação, ela, agora eu vou ter que deixar de comer tudo isso aqui e vou ter que inserir um monte de alimento novo que eu nunca comi, né? É bem isso. Então às vezes a gente tem que entender que, beleza, a gente tem a vida inteira para lidar com essa doença. Então vamos lá, nesse mês eu vou tentar reduzir o doce, mês que vem eu vou tentar reduzir a carne, aumentar um pouquinho o consumo de vegetais e frutas. Claro. Então, tudo com parcimônia, com cautela. O pessoal fala, né? Qual é o dia do bota fora? Exatamente. Fazer uma refeição livre, né? Não vai ser isso que vai piorar a doença, não vai ser isso que vai, né, desandar tudo. Vai fazer uma fritada de pastel. Exatamente. Mas assim, tem que cuidar também as fritadas do pastel, né? Isso, fala sobre a fritura. Exatamente. A fritura também é um alimento, todas as gorduras saturadas, né? As gorduras em excesso, as gorduras ruins que eu falo, né? Então, gordura de fritura, gordura, a banha de porco, a gordura do churrasco, todas essas gorduras não são muito legais a gente consumir. Então tem que cuidar muito de não ter todos os dias ali uma fritura, uma batata frita, um pastel, né, uma mandioca frita, ou utilizar alternativas, tipo air fryer ou forno também, modos de preparo, né, são bem interessantes da gente conseguir contornar essa questão da alimentação. Air fryer daí já ameniza a situação. Sim, porque daí a gente não vai ter tanto óleo, né, o óleo em contato ali, porque o excesso da gordura, não só pelas propriedades do óleo, mas também por ser muito calórico, né? Com certeza. Agora tu falou, né, na mandioca, no aipim, na macaxeira, como queiro, né? A batata doce, a batata inglesa. Em relação à doença autoimune? Elas são ótimas, porque elas são todos produtos naturais, né? Tem bastante fibra, bastante nutrientes, são carboidratos, sim, são carboidratos, mas não são carboidratos refinados, como por exemplo a farinha branca, então são bem interessantes a gente consumir. É legal, inclusive, a gente variar um dia arroz, um dia mandioca, um dia batata, um dia, enfim, né? A romã, ela também vai ser um antioxidante, né? O chá de folha de romã é muito bom também para, como tu falaste do chá, né? Eu tinha me esquecido. Mas o chá também é muito bom para a questão do controle da glicemia, então também é bem legal a romã. Mas eu, particularmente, acho difícil de comer romã, por causa que as sementinhas, as frutinhas, né? E tudo, né? Mas riquíssimo em fibras, então bem... A pessoa que tem esse diagnóstico e começa a fazer um tratamento certo, eu acredito que ela começa, então, a ter uma vida mais saudável, começando por aí, né? E, claro, junto com o tratamento multidisciplinar, ela começa a melhorar a qualidade de vida. Então, isso melhora muito na situação dela, né? Agora, como estão falando sobre a questão intestinal, né? Sobre a flora intestinal, sobre milagres e coisa, né? Fala um pouquinho sobre isso. A microbiota intestinal, ela é as nossas bactérias que vivem no nosso intestino, né? São as bactérias boas que vivem no nosso intestino. Na verdade, a gente tem boas e ruins, então a nossa microbiota, ela sempre tem que estar em equilíbrio, sempre de preferência com mais boas do que ruins. O que acontece no caso das doenças autoimunes, né? A gente tem uma inflamação sistêmica e em função dessa inflamação sistêmica, a gente vai ter um aumento na permeabilidade intestinal. O que é isso, né? O nosso intestino, ele é todo feito de microvelocidades, como se fossem dedinhos, assim, sabe? E aí, esses dedinhos, na ideia é que eles estejam todos bem grudadinhos. Porém, com inflamação, acontece que esses dedinhos, eles ficam mais assim, mais espaçados. E aí, tu tem maior entrada de alimentos e nutrientes que não são tão legais na nossa corrente sanguínea, né? E isso
causa inflamação. Então, tu já tem uma inflamação, e aí tu tem um aumento na permeabilidade intestinal, e daí tu tem mais inflamação. Onde é que as bactérias entram nessa brincadeira, né? Elas formam uma barreira protetora em cima das microvilosidades. Então, elas também ajudam na filtragem desses nutrientes que não são tão legais. Se a gente tá com uma microbiota descompensada, com mais bactérias ruins do que boas, a gente acaba tendo uma maior entrada desses nutrientes que não são tão legais. Tanto que falam muito no glúten, né? O glúten como, ele é inflamatório. Ele não é inflamatório para quem não tá com uma microbiota intestinal ok, né? E claro, para quem não tem doença celíaca e doenças relacionadas ao glúten. Mas o glúten, ele não é inflamatório quando tu tá com uma microbiota ok. Se tu tá com uma microbiota meio capenguinha, acaba que o glúten acaba sendo mais um fator inflamatório ali no nosso intestino. Então, a microbiota, como é que a gente cuida da nossa microbiota, né? Como que a gente deixa ela melhor? A gente tem que consumir alguns alimentos básicos, então principalmente probióticos, até o nome já diz, né? Que são todos aqueles alimentos que são fermentados. Então, iogurte, o queijo, às vezes né? Dependendo do tipo de queijo, de preferência um queijo mais magro, né? Que tem os próprios lactobacilos, né? Ou todos... Mussarela de búfala, por exemplo. Mussarela de búfala, exatamente. São alimentos que são bem interessantes da gente consumir para desenvolver a nossa microbiota. Leite fermentado também, mas não aquele Yakult, porque aquele lá tem bastante açúcar. Sim, claro. Mas leite fermentado também é legal. Tem também, né, os probióticos que tu compra em farmácia, né, para ajudar. Claro. Mas de nada adianta desenvolver a microbiota intestinal se tu não cuida dela. É que nem uma plantinha, tem que cuidar. E para cuidar dela, a gente tem que comer alimentos pré-bióticos, né? É um nome bem parecido, mas é um pouquinho diferente. Que são fibras alimentares, que são maravilhosas. Então, onde que a gente encontra as fibras? Nas frutas, nas verduras e nos cereais integrais. As fibras alimentares é tudo que é difícil da gente digerir. A gente não digere, mas elas adoram e é comidinha para elas. Entendi. Então, é importante a gente ter, não só desenvolver bem a nossa microbiota, mas também dar bastante comidinha para elas. Então, sempre, quanto mais alimentos, melhor, né? De boa qualidade. Muitas vezes se come algo que não ficou bem, né? E acontece muita diarreia, que desregula a microbiota. Aí tem que começar tudo de novo. Exatamente. Não tudo de novo, né? Se tu tá com ela bem desenvolvida, vai ter uns resquícios ali, mas realmente tem que às vezes até o uso de um probiótico aí nesses momentos é interessante. Por isso que normalmente a gente, das reclamações que eu tinha bastante no consultório é que assim, a pessoa, ela começava a comer bem, né, tinha uma alimentação saudável e de repente na segunda consulta ela voltava e falava assim: Gi, eu não consigo mais comer um X, me desregula tudo, me dá um X. Por quê? Por causa da microbiota intestinal, que se estabeleceu muito bem, aí ela comeu um alimento que não fez muito bem, a microbiota já reclamou. E o X, a gente convém que, né, tem muitas coisas ali que não são pertinentes, né? Exatamente, a gente tem gordura, tem a carne, né? Até pode ter lá um dia que pode fazer o botar fora, mas já vai ficar sabendo que vai ter um problema. Que vai ter reclamação. Exatamente. É verdade. E a microbiota também, ela é muito importante para manter o nosso sistema imune intacto, né? Ela também produz células imunes, ela também produz nutrientes que vão ajudar ali na questão do sistema imune, então é muito bom, principalmente para nós que temos, eu falo nós porque eu também tenho doença autoimune, né? Para nós que temos doenças autoimunes, ter uma microbiota intestinal bem cuidadinha ali, totalmente. Até porque o sistema imunológico está nos atacando, né? Então, nisso tem que também se ter um contra-ataque, algo assim que tem que ter uma defesa. Exatamente, a gente tem que ter tudo. O nosso corpo não se ajuda, eu sempre falo isso, o nosso corpo não se ajuda. Então, tudo que der pra gente fazer pra ajudar ele nos ajudar, a gente tem que fazer. Exatamente. Porque ele já não é muito nosso amigo, né? Agora, vamos falar a respeito, eu acredito que no teu consultório tenha muito isso, porque as pessoas vão acabar mudando de hábito. Então, elas vão, por exemplo, assim, serem convidadas para almoço, jantas, vão uma festa, né? E vão acabar, por vezes, até tendo algumas situações em que aquela comida ela não vai fazer bem, tá? E isso fere, porque, poxa, quando tu é convidada, a pessoa que está recebendo, ela quer da melhor maneira possível, né? Então acontece muito isso. Né? Acontece, mas é importante a gente entender que esses momentos também são saudáveis, né? E a gente pode chutar o balde um pouquinho ali de vez em quando, porque quando a gente vai ficar, não posso comer. Claro, tem alguns alimentos que realmente vão fazer muito mal, como por exemplo, até a gente falou, né, do sazon, do excesso de sal, Sim, claro. Né? Esses alimentos realmente vão fazer muito mal.
Condimentados. Condimentados, exatamente. E às vezes a pessoa carrega a mão no tempero ali, né? Exato. Mas não é saudável a gente negar uma vida social, que é importante para ter também, porque a gente não pode se isolar porque tem doença autoimune, né? Sim. E a gente sabe que com fraternização, com certeza, vai ter comida, né? Vai ter um cachorro quente, vai ter, né, docinho. Exatamente. Enfim. Então é importante a gente não se isolar e pensar exagerar. naquele. E exagerar. Exato. Então, ou se não pode controlar a qualidade da alimentação, controla a frequência e quantidade. Sim. Então diminui a quantidade, come um pouquinho menos e tá tudo certo. Nós temos pizzas ótimas. E pizzas massa branca e também vem recheios. E aí? Aí a gente tem que sempre pensar Na questão mesma alternativa mesma, dessa, né? Não exagerar, mas também se cuidar. Exatamente. Então não precisa encher a pança, né, de exato. pizza. Não precisa comer. Eu sempre falo, o primeiro pedaço e o último pedaço tem o mesmo sabor. Sim. Né? Giovana, também essa questão, né? Tu falaste muito bem, não encher a pança, né? Acredito que a pessoa, ela vai começando a ter uma dose. Porque o próprio estômago, ele vai percebendo que ele precisa de tanto. É isso? Exatamente. O nosso estômago, ele é um músculo, né? Ele tem um time, né? Ele tem uma porta, né? Exatamente. Exato. Ele tem um tamanho que ele consegue se expandir e voltar, né? Então é importante a gente sempre perceber também nosso sinal de saciedade. Isso é muito importante. Então, por exemplo, eu sempre falo, quando a gente é criança, a gente é treinado a comer a mais. Isso. Porque quando a gente termina o prato, a nossa mãe vai lá e diz assim, só vai levantar da mesa se terminar de comer esse prato. Isso mesmo. Né? E aí o que a gente tende? A gente tende a comer até o final e limpar o prato. Mas tu já parou pra se pensar quando que tu tá satisfeito? Tu já parou no meio da refeição? Tá, tô satisfeito ou não tô? É uma coisa que a gente normalmente não faz, né? É verdade. A gente não presta atenção no nosso ponto de saciedade. Exato. E isso é importante. E principalmente para essas comidas mais gostosas, que fica mais difícil, Claro, né? sem dúvida. Bem, também não se pode deixar de comer, né? Tem muitas pessoas que às vezes devem pensar assim, não, eu vou deixar de comer ou vou ficar com uma ou duas refeições. Também não é assim, né? Não, exatamente. Porque o nosso corpo precisa de nutriente. Isso é um ponto muito importante. A gente precisa sempre estar dando gasolina para o corpo funcionar. Se parar de dar, ele não vai funcionar direito. Sim. Viu só, pessoal, que, olha, vocês que têm doenças autoimunes, com certeza alguma coisa vocês estão absorvendo aí, né? E é muito importante isso, porque dentro de tudo que se faz, vocês profissionais, né, no contexto geral dos pacientes, e que sabendo que vão ter que estar sempre junto com eles, por mais que saibam que já tem ali uma receitinha que vai comer isso e aquilo, tem alguns que são mais importantes. Por exemplo, cúrcuma. A cúrcuma, a gente esqueceu de falar, é um dos mais importantes, né? A cúrcuma, é que é muito alimento pra gente lembrar, né? Exatamente. A cúrcuma é um tempero, assim, é uma mudança de hábitos que a gente pode fazer que não custa nada, que não altera nada e que ajuda muito. A cúrcuma é extremamente anti-inflamatória, junto com a pimenta preta, então, mais anti-inflamatória ainda. Então, é um temperinho ali que a gente compra nessas lojas de produto natural, né? Bem tranquilo e faz muita diferença. Então, eu gosto de fazer tipo um sazon caseiro, digamos assim, mistura cúrcuma, páprica defumada, faz com pimenta preta e é extremamente anti-inflamatório. E pode usar em tudo, pipoca, carne, arroz, pode colocar em tudo. Aí, gostei que a páprica também, né? Exatamente, a páprica defumada, o lemon pepper também é muito bom. Também? Então, esses temperinhos assim, nenhum é tão bom quanto a cúrcuma, né? Mas ajuda o limãozinho, bastante. Limãozinho, a salada, exatamente. azeite de oliva. Azeite de oliva, limão. O limão é maravilhoso porque tem vitamina C. Vitamina C é um nutriente assim, extremamente antioxidante. Suco de laranja, limão, abacaxi. Também? É muito bom, muito Olha bom, só. todos. Olha, eu costumo falar no final do programa, pessoal, tá terminando. Mas não se preocupe que logo ela vai voltar também, viu? Ela tem algo a nos falar depois de uma defesa, né? Então vai ficar para uma próxima também. Eu digo assim, que é para deixar uma mensagem para esse público, né? O resumo, né? Para esse público que está nos assistindo. Beleza. Então, assim, pra ti que tem doença autoimune, eu quero te dizer que tu vai aprender a conviver com a doença, que vai ser muito legal. Vocês vão aprender juntas a ser pessoas melhores. Tu e ela, tu e a doença autoimune, tu vai ajudar ela e ela vai te ajudar. Para a questão da alimentação, o que é importante?
A gente sempre tem que consumir bastante fruta, bastante verdura. Começa a pensar nas suas refeições pelas frutas, pelas verduras, porque o arroz, feijão e carne, gente, é muito fácil da gente pensar, né, Douglas? Mas o que a gente vai comer de variedade de legumes na verdura, na refeição? O que a gente vai comer? Vai ser salada, fruta? Como que a gente pode inserir o máximo desses alimentos no nosso dia a dia? Tentar sempre preferir por alimentos integrais, então arroz integral, pão integral. Não precisa cortar o pão, só muda para o integral, já tá show de bola. E se não der para fazer isso, troca por sempre consome com uma proteína junto, um ovo, alguma coisa junto, já ajuda bastante. Outra coisa importante, temperos naturais, a cúrcuma, a páprica, a pimenta preta, reduzir o consumo de sal. Então, adicionando esses alimentos, a gente acaba reduzindo um pouquinho o sal, que também não é muito prejudicial, não é muito legal. Não deixar de comer as coisas que gosta, né? Muito importante. Só sempre cuidar frequência e quantidade, muito importante. Alguns chás, né, como a gente falou no início do programa, chá verde, chá preto, o café preto, são interessantes da gente inserir no dia a dia. Já vai pensando aí como é que tu pode inserir esses alimentos no teu dia a dia e assim tu e a doença autoimune serem amigas, né? Outro ponto importante, né? As gorduras boas, então azeite de oliva, como o Douglas falou, é muito importante. O abacate é uma fruta maravilhosa. Óleo de coco não. O óleo de coco não, ele é uma gordura saturada, né? Então não é muito legal. Outro alimento legal, os peixes, né? Os peixes são riquíssimos em gorduras boas. Sardinha? E sardinha, o atum, e a gente pensa... E o nosso lambari pode? O lambari, claro, com certeza. Depois de uma pescaria no domingo, né? Já tem alimento pra semana. E a gente sempre pensa no salmão, né? Que é um alimento que tem bastante. Mas os enlatados, a gente compra no mercado, é uma carne que não é muito cara, né? No caso, não o salmão, a sardinha e o atum, né? Que são enlatados, super dá pra consumir. Não tem problema. Não tem problema. Só a gente sempre tem que cuidar que quando for comprar em óleo. Porque em água ele acaba sendo contaminado ali pelo alumínio. Óleo. Então, e descarta aquele óleo. E dá pra misturar na massa branca? Olha aí, pessoal. Baita dica. Show de bola. Mas na integral seria melhor. Viu? Na integral, bom, e é uma questão de costume também, né? Exatamente. Com a integral. Até mesmo porque, pensa bem, italiano. exatamente. No Rio Grande do Sul tem, né, a comida italiana, ela manda praticamente, né? Aí tem a massa da pizza, tem a massa normal, tem a massa do pastel, a lasanha. Imagina quanto que tem. É um monte de coisa. E tudo coisa boa, né? Nem me fala. Isso aqui é ótimo. Maravilhoso. Adorei. Que bom. Muito obrigado por estar aqui. Eu te agradeço. Foi boa a tua visita. Eu sei que tu está de passagem aqui em Santa Maria. Te desejo sorte no teu mestrado, tudo, tua defesa. E que bom que, né, todos os que estão aqui junto conosco, né, esses participantes, esses convidados especiais, estão levando para você aí que está do outro lado informações de saúde, tá? Que é importantíssimo. Além do mais, qualidade de vida. Gente, para vocês, uma noite abençoada. Até a próxima.